pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Adriano Machado aqui de Belo Horizonte. Meu Instagram, @professor Adriano Machado, meu canal no YouTube, Adriano Trindade Machado. Eu sou geógrafo, graduado pelo FMG no ano de 2002, sou especialista em comunicação, mídias, linguagens e tecnologias. Sou gestor social em organizações do terceiro setor pela UENG. Sou mestre em educação, gestão e desenvolvimento local. Terceiro encontro aí do Enem, Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje eu vou falar sobre tendências do espaço agrícola no Brasil e no mundo. E como eu gosto de cantar, até para desmistificar o sertão, eu vou usar uma música do Rei do Baião. Quando irei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem impede plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Quando verde dos teus olhos se espalhar na plantação, então se eu disse adeus rosinha, eu voltarei meu coração. Luiz Gonzaga, abreviei bem a música, né? Que fala da agricultura, justamente, né? Do sertão, dele indo embora. E a gente vai ver que o sertão hoje é um lugar de promessas para a agricultura. Tendência do espaço agrícola no Brasil e no mundo. Gente, quando eu falo espaço agrícola, é espaço da produção agrícola. De como é produzido, se é um modelo intensivo, extensivo, se tem alta tecnologia, baixa tecnologia, o que é produzido. Não é relação à terra, tá? Se eu fosse falar de terra, eu falaria de geografia agrária. E aí, como é que é a distribuição de terras? Se são concentrados ou não, se são latifúndios ou não são latifúndios. Então, agrário é relativo à terra, agrícola em relação à produção. Então, olha só, tendências do espaço agrícola no Brasil e no mundo. Primeira coisa, eu vou diferenciar o modelo intensivo do modelo extensivo. Cenário histórico da agricultura e exportação no Brasil. As commodities é a participação do PIB no Brasil. Commodities, gente, por exemplo, não existe uma bolsa de valor para a soja, para o milho, para o feijão, tudo, para o algodão. Tudo quanto é gênero agrícola, quando é negociado nas bolsas de valores, é negociado como commodities. Tá? Então recebe esse nome. E a participação do PIB no Brasil. É curioso isso. O Brasil é um país que tem um histórico agrário exportador. É um PIB expressivo, o PIB agropecuário brasileiro. Mas como produtos agrários eles têm baixo valor agregado, na hora que vai comprar a matriz do PIB, vocês vão perceber que ele não representa uma grande fatia do PIB. Porque exportar tecnologia, exportar equipamentos industriais, equipamentos bélicos, patentes de medicamentos, de vacinas, de sementes, tal, tem muito mais valor agregado do que exportar soja. Né? E fora os alimentos que não tem tanto valor agregado, que não são de culturas de exportação, como feijão, como arroz. Mas aí no caso aí trigo já tem um grande valor agregado. Carne bovina, carne suína, carne de frango. Né? E tem culturas que não são para o Brasil, né? Por exemplo, a cunicultura. A cunicultura pecuária de coelho.
Não faz parte da pecuária brasileira, não faz parte da base da alimentação brasileira comer carne de coelho, mas faz parte da pecuária europeia. Então o Brasil é um grande exportador de coelhos. Uma curiosidade, né? Então tem coisas que são produzidas aqui que não são produzidas para ficar no mercado interno. Até porque se produz em real e se vende em dólar. Deu para entender? Exportar para a Europa, para os Estados Unidos é interessante porque são moedas valorizadas. Você produz em real, com a economia local super desvalorizada, e vende em dólar, em euro, né, em moedas mais valorizadas. Agora, aquele conceito clássico de plantation, monocultura voltada para exportação, é uma coisa que está caindo por terra. Porque as monoculturas, elas não são voltadas só para a exportação, elas também são voltadas para o mercado interno. Hoje o brasileiro tem linhas de crédito, então ele consome carne, ele tem cartão de crédito, então ele pode comprar picanha. E a castigo começou a dar pau aqui. Solução técnica de emergência, aquela famosa batidinha. Então o que acontece? Hoje o brasileiro tem acesso ao consumo. É lógico que a gente está no cenário de pandemia, de Covid e tal. Aí buscam os alimentos mais baratos. Mas o cenário internacional, por exemplo, a Covid tem agravado a fome no mundo. Isso é claro. Porque não está circulando dinheiro, principalmente nos países mais pobres. Então, modelo intensivo, olha, não vai dar para ler aí, mas quem quiser, eu mando o PowerPoint por e-mail, professoradrianomachado@gmail.com. O que caracteriza o modelo intensivo não é a intensidade do uso da terra, é a tecnologia. Então, quanto mais investimento, quanto mais tecnologia, mais intensivo vai ser esse sistema. Então, por exemplo, vão ter técnicas avançadas de irrigação, uso de defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas é um nome atenuante para agrotóxicos, né? E aí os agrotóxicos se dividem em 3 categorias: pesticida, fungicida e herbicida. Nós vamos falar muito sobre agrotóxico hoje. A agricultura intensiva, o modelo intensivo, né, agropecuário, tem uma grande produtividade espacial. O que é essa produtividade espacial? Vamos comparar 2 agricultores. Eu tenho um agricultor com 1 hectare, 10 mil metros quadrados, e um com 3 hectares. Os dois produzem 1 tonelada de milho na mesma safra. O que levou o que tem 1 hectare a produzir 1 tonelada de milho e o que tem 3 hectares 1 tonelada de milho? O que tem 1 hectare, a produção é a mesma, 1 tonelada. Mas a produtividade do que tem 1 hectare é muito maior, porque ele utilizou sementes melhores, fez um manejo mais adequado do solo, usou técnicas de irrigação avançada, usou defensivos químicos, dependendo, né? Defensivos agrícolas, agrotóxicos. Então, a agricultura intensiva ela tem mais produtividade, tem maior produtividade espacial. E até mesmo pode ser praticada em espaços pequenos, né? Espaços que têm pouca disponibilidade. Por exemplo, tem fazendas urbanas já. Mas aí fala, fazenda urbana, vai plantar soja? Não, aí tem coisas que têm produtividade espacial, né? Com pequenas áreas consegue ser uma grande produção. Tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, tem um agricultor, né, vamos colocar assim, ele produz cogumelos do sol em casa. Ele é um dos maiores, a casa dele é uma casa grande, né, tem um porão lá gigante lá tal. Ele é um dos maiores produtores de cogumelos do sol do Brasil. Então é uma coisa que pode ser cultivada dentro da cidade. Eu estou falando de ervas medicinais, né, sei lá, para que serve cogumelo do sol. Mas, enfim, é um caso aqui em Belo Horizonte.
Ou então, próximo a grandes metrópoles, aqui perto de Belo Horizonte tem um município de Pará de Minas, que é muito conhecido pela produção de frango. Né? Então o frango, tem fazendas verticais de frango, né? 3, 4, 5 andares, né? Por exemplo, o primeiro andar fica os pintinhos, no último andar fica os pintinhos, segundo andar, penúltimo andar, uma semana, tal, até chegar na semana de ser abatido. É triste isso, né? Porque tem a condição de maus tratos aos animais, mas isso não é avaliado, não. Tem um site na internet que chama The Matrix, TheMatrix.com, que mostra aí essas agrocorporações que fazem no mundo. Ela é típica de países desenvolvidos, mas não quer dizer que países subdesenvolvidos não possam aplicar. Ainda mais que muitas empresas hoje estão percebendo que produzir em países subdesenvolvidos é muito mais vantajoso, porque produzem moedas desvalorizadas, com mão de obra, incentivos governamentais, mão de obra mais barata e por aí vai. E com alta tecnologia. Nos Estados Unidos, a agricultura ela é bem especializada. Tá, gente? Porque os Estados Unidos tem vários limitantes agrícolas, principalmente em relação ao clima. Aí fala assim, não tem um clima favorável, mas isso é um empecilho para a agricultura? Vocês vão ver que não. Eu vou explicar mais adiante. Então, lá nos Estados Unidos, a agricultura se especializou nos chamados belts. Né? Por exemplo, tem um cinturão lá que se chama Dry Farm Belt, que é a agricultura de clima seco, de altíssima produtividade. O Corn Belt, cinturão milho, né? E por aí vai. Já em países pobres, países subdesenvolvidos, outros países que foram colônias, predominou-se o modelo extensivo. O modelo extensivo tem baixa produtividade, o fator de produção é a terra, tem baixa... geralmente ocorre em grandes propriedades, em grandes latifúndios e por aí vai. Mas não necessariamente um modelo extensivo não é um modelo atrasado. Ele é um modelo, inclusive, vigente no Brasil, na expansão das fronteiras agrícolas da região amazônica. A gente vai ver isso. Sobre as exportações brasileiras aí da agricultura, olha. Principal mercado aqui, ó, em verde aqui, China, principal destino dos produtos agrícolas brasileiros. Em segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, Países Baixos. Então, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e tal. Quarto lugar, Japão. Japão também não tem área para agricultar, né? Se bem que no Japão eles têm fazendas no mar. É bem curioso isso, né? Na Alemanha e demais países, no total, somando o PIB, 95,81 bilhões de reais. Grandes corporações agrícolas, quem nunca ouviu falar nessa? BRF, né? Modelo intensivo no Brasil. Tendência do espaço agrícola no Brasil e no mundo. Então agora vamos para os outros tópicos. Olha, o avanço das fronteiras agrícolas no Brasil, na Amazônia, no Mapitoba, uso de defensivos agrícolas no Brasil em 2019, agricultura orgânica e permacultura orgânica, o papel da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ela promoveu alguns anos internacionais, como Ano Internacional do Quinoa, Ano Internacional da Agricultura Familiar, Ano Internacional dos Solos. Então vamos lá, primeiro tópico aí, expansão das fronteiras agrícolas na região amazônica. Olha como que estava a região, a imagem de satélite, região amazônica em 1986 e em 2016. Tudo que está avermelhado e branco aqui são áreas desmatadas. Como que ocorre geralmente o ciclo? Porque como a região tem baixa ocupação demográfica, e tem uma grande disponibilidade de terras e a ausência de fiscalização do poder público, né? Não estou falando que não tenha poder público, mas é muito incipiente a atuação do poder público na região amazônica. Começa assim, é um caso típico. Primeiro corta a madeira, aproveita a madeira. Aí fala coivara. Coivara é uma técnica agrícola lá do período colonial. Coivara são as queimadas. Aí fala assim, não, a coivara, em primeiro momento, deixa o solo fértil, porque queimou, deu muito carbono para o solo, aí manda soja em cima.
planta soja uma vez, duas vezes. Aí na terceira vez, que é a rebrota da soja, que são os grãos que a colheitadeira não conseguiu colher totalmente, vira uma área de pastagem, aí vem o gado. Aí o gado vai pastar nessa soja e tal, vai pisotear no solo, vai agravar processos erosivos, e é um dos principais responsáveis pela perda do solo no Brasil, é esse tipo de agricultura. E na hora que a área já está devastada, vamos para outra área. Esse tipo de agricultura é chamado de agricultura itinerante. Por exemplo, na história brasileira, a gente viu como os portugueses acabaram lá com o solo de Massapê no Nordeste, com a monocultura da cana, né, que era um dos solos mais férteis do Brasil, e ele se tornou um solo não agricultável. Então, práticas do período, modelo extensivo, claro. Práticas do modelo... Poderia adotar o modelo intensivo? Sim. Mas é mais barato explorar a terra. O fator de produtividade desse modelo é explorar a terra. Os recursos hídricos em abundância e por aí vai. Mapitoba, olha só que legal. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Gente, essa é a região de maior expansão do agronegócio no Brasil hoje. Mas agricultura de ponta, de alta tecnologia, de alto investimento. Fruticultura irrigada, plantio de soja, plantio de algodão, uso de máquinas. Mas por que essa região? Você fala assim, a pessoa, quando eu olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, você cantou aí, né? Gente, o sertão vai virar mar, o mar vai... Então todas as profecias estão acontecendo. O sertão, ou grande ou meio norte aqui, uma parte do meio norte, uma parte do sertão, tem uma vantagem em relação à agricultura. Tem um clima estável. Não tem risco de ter geada, não tem risco de ter uma chuva de granizo. Então, às vezes já pelo fato do clima ser seco, algumas pragas não vão se desenvolver, né? Fungo não é típico de clima seco, então vai ter menos necessidade de aplicação de fungicida, que é um dos 3 tipos de defensivos agrícolas que eu falei. E o que acontece? Essa região está sendo frente pioneira, eram terras que eram ociosas, que estavam baratas. Aí tem água, né, do Rio Araguaia Tocantins, tem água que está sendo transposta do Rio São Francisco para essa região. Então são áreas que têm prosperidade do agronegócio no Brasil hoje. Se falar que parte do sertão e do meio norte do Nordeste brasileiro hoje são as áreas, e também aqui, né, do Centro-Oeste, são áreas de alta produção agrícola, isso é mentira? Não, é verdade, é tendência, por causa do clima estável. Aí você fala assim, aí permitir uma coisa que é negociar, por exemplo, dentro da Bolsa de Valores de São Paulo, ISE Bovespa. O que é ISE Bovespa? Índice de Sustentabilidade Econômica. Existe a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Os agricultores com um clima estável podem atuar como se fosse indústria agrícola. Eu posso vender uma safra que não produziu ainda, porque eu tenho garantia que aquilo vai dar certo, porque eu estou implementando tecnologias de irrigação, de sementes altamente tecnológicas, controle de pragas e por aí vai. Né? O risco de dar errado é muito menor. Então, por isso, Mapitoba hoje tem se tornado a menina dos olhos do agronegócio no Brasil. Os venenos em alta no Brasil, olha só, os agrotóxicos defensivos agrícolas. Primeiro começou com eles tiraram aquela caveirinha dos agrotóxicos. Agrotóxicos no Brasil hoje não precisa ter aquela caveirinha mais. Imagina, criança mexendo na embalagem jogada no campo. Então, no ano de 2019, o Brasil liberou vários agrotóxicos, alguns já banidos na Europa na década de 60, de 70, nos Estados Unidos também. E ainda tem 560 agrotóxicos
agrotóxicos, esperando, né, a aprovação na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E provavelmente vai passar. Né? Porque vai aumentar o PIB brasileiro, né, o mercado, por aí vai. Complicado isso. E em relação a isso também, né, agrotóxico, não podia deixar passar batido falar sobre as sementes, né, geneticamente modificadas, né, os transgênicos. Tem uma semente da Monsanto de soja que é a famosa, chamada Roundup Red. Roundup é um dos principais defensivos agrícolas utilizados no mundo. Porque o Roundup ele é triplo, ele é pesticida, fungicida e herbicida. E a Roundup Red, ela já não precisa da aplicação do Roundup. E ela tem uma altíssima produtividade. Só que o agricultor tradicional, ele, por exemplo, se ele produz uma tonelada, sei lá, 5 toneladas, ele vai deixar uma tonelada para fazer de semente para a safra seguinte. Já a Monsanto, que é a fabricante da Roundup Red, ela colocou a semente estéril. Então, por exemplo, produziu lá 5 toneladas. Não tem como tirar uma tonelada não, tem que comprar da Monsanto de novo. Mas como a lucratividade é alta, e aí chega um momento que o agricultor ele fica dependente da Monsanto. Essa é a grande crítica feita em relação, né, aos OGMs, organismos geneticamente modificados ou transgênicos. Tá bom? Agricultura orgânica já é uma tendência, né? Então a adubação verde com a compostagem, né? Aqui em Belo Horizonte tem uns linhas de compostagem das podas das árvores e tal, para fazer adubo, essas coisas. Detalhe, a agricultura orgânica através da minhocultura, tem as famosas minhocas da Califórnia para produção de humus, manejo seletivo de pragas, uso de feromônios para eliminar pragas, uso racional da água, ao invés de botar umas pessoas girando lá, jogando água, molhando a planta, técnicas de gotejamento e por aí vai. Outra tendência, a permacultura urbana. Aproveitar espaços urbanos para agricultura que tenha produtividade espacial elevada. O que é produtividade espacial elevada? Sei lá, dá para plantar tomate cereja, algumas ervas medicinais. Eu citei o caso do cogumelo do sol, mas aí o cogumelo do sol não é plantado, né? Mas, algumas especiarias, né? Salsinha, cebolinha, algumas leguminosas como tomate cereja, beterraba, cenoura. Então, espaços urbanos que podem ser aproveitados. Aqui o caso de um telhado de um shopping. Aqui em Belo Horizonte, o telhado do Shopping Boulevard, ele é aproveitado para a agricultura. Aí os funcionários podem levar os alimentos para casa, tal, determinado dia da semana, eles mesmos cuidam das hortas. Tem uma série na internet, eu não sei o canal aí, mas que chama A Parte Horta, que é uma tendência as pessoas terem os próprios alimentos dentro de casa. Hoje mesmo minha tia, ela postou no Instagram dela os tomates cereja que ela cultivou na casa dela. Tomate cereja é bonito, gostoso, pequenininho, delícia, agrada a criança e ainda é altamente resistente, não precisa de tanto agrotóxico, não precisa de agrotóxico igual o tomate tradicional, que é uma das culturas que tem maior uso de agrotóxico. Porque você quer comprar um tomate bonito e tal. E falar em tomate bonito e tal, existe uma tendência dentro da Europa que é comprar alimentos feios. Aqueles alimentos que aparentemente não estão bonitos, mas estão próprios para o consumo, mas podem ser aproveitados para fazer pratos, eles têm sido vendidos normalmente. Não é igual aqui no Brasil que tem um desperdício no sacolão, o pessoal pega, amassa, vai, não. Lá as coisas já vêm assim, pronto, você pegou, vai levar. Acabou, tocou no alimento, já é seu. Aqui no Brasil não tem isso não. Sobre o papel da FAO,
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Alimentação e Agricultura. Gente, a FAO surgiu do grupo Fiat, tá? E depois foi incorporada às Nações Unidas. Ela tem o objetivo de manter a segurança alimentar dos países. Ela promoveu, por exemplo, o Ano Internacional do Quinoa, em 2013. Em 2012, se não me engano, o Ano Internacional do Cooperativismo. O Ano Internacional da Agricultura Familiar, em 2014. E em 2015, o Ano Internacional dos Solos. Quinoa. Aí você fala assim, mas Ano Internacional do Quinoa. Quinoa é uma coisa da Bolívia, do Peru, da Venezuela, da Colômbia. Gente, mas é um alimento básico, é um alimento que faz parte da base de carboidratos daquela população. Então é extremamente importante que esse alimento fique naquele país. É o caso, por exemplo, se eu fosse fazer uma analogia, no mesmo ano aconteceu a Expo Mandioca aqui no Brasil. Imagina se a farinha de mandioca aqui no Brasil começa a ser exportada. Se cai no gosto do chinês a farinha de mandioca, dos grandes mercados. Se o chinesinho começa a colocar nos grilos dele a farinha de mandioca. Gente, mercado... a campanha da FAO é para que os países protejam seus alimentos internos, seus alimentos básicos. O Ano Internacional da Agricultura Familiar. A agricultura familiar ela tem grandes vantagens. Geralmente é o cultivo orgânico, evita o desemprego rural, aumenta a ocupação de terras, tá? E permitem outras alternativas econômicas, né? E diminuem problemas sociais no campo, né? Como boias frias, boia quente, exploração do trabalho humano e por aí vai. Que é uma tendência também incentivar a agricultura familiar. Tá, joia? Então são essas as tendências do espaço agrícola no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Adriano Machado, meu Instagram é @professor Adriano Machado. Meu canal no YouTube, vocês estão nele aí, se inscreva, aproveita. Se gostou, compartilhe com os amigos. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. Mas fiquem felizes aí, compartilhe. Entenderam a música do Luiz Gonzaga agora? Gente, um abraço e até semana que vem.